Salve noturnos, sou Rosiane, sejam bem-vindos ao canal Apesar da Noite. Antes de começar, peço, se ainda não for inscrito, que se inscreva, ative o sino para receber nossa notificação e se gostou ou não do relato, por favor, faça um comentário, até para nossa evolução. Muito obrigada a você que está aqui. Não posso explicar o que aconteceu comigo a partir do ano de 1998. Nunca contei para ninguém essa história. Guardei para mim. E até nesse momento, somente eu e minha mãe, que já se foi, conhecia essa extraordinária história. Nunca contei para ninguém. Um pouco por receio de me acharem louca, mas também por saber que ninguém acreditaria. Pensei em mandar minha história para muitos canais, mas nenhum me passava credibilidade. Não gosto de canais que escondam os nomes verdadeiros das pessoas. Para mim não passa credibilidade alguma, pois se você quiser colocar o nome verdadeiro, fica a seu critério e não do canal. Por essa razão, jamais contei minha história para canal nenhum. Mas recentemente descobri o canal da Rosiane. Achei esse nome muito bonito. Maratonei o canal e percebi que ela fala os nomes verdadeiros das pessoas, a menos, claro, que elas não queiram. E ela também não esconde nada. E ainda, os relatos são os melhores que já ouvi. Supera em muito todos os outros. Respeita os ouvintes e os inscritos. Parabéns. Pausa aqui para expressar a minha gratidão. Minha história começa no ano de 1998, quando eu estava com apenas 9 anos e fui apresentada ao novo namorado da minha mãe. O nome dela era Dorothy. Ela era uma mulher linda, alta, olhos azuis, cabelos vermelhos, um corpo muito bonito. Minha mãe era a mulher mais linda que conheci. Mas o que ela tinha de linda, tinha de promíscua. Minha mãe era um espírito livre, consumia substâncias ilícitas, amava a noite, trocava de namorado como quem troca de roupa. Mas ainda assim, com tudo isso, era uma boa mãe. Em 1989, ela estava com 22 anos. Sim, quando eu nasci, ela tinha apenas 13 anos. Agora vocês imaginam, uma mulher linda, jovem, um espírito livre, tendo de cuidar de uma criança. Alguns diriam que não daria certo, mas acreditem, minha mãe tentava de verdade. Conforme eu fui crescendo, fui percebendo que seria sempre a sombra da minha mãe, pois não possuía sua beleza e nem o seu encanto. Eu me esforçava para ser a filha perfeita. Tirava boas notas, não dava trabalho, não respondia. Minha mãe, quando estava em casa comigo, era carinhosa, me dava atenção. O problema era que nem sempre ela estava em casa comigo. Minha mãe era uma mulher rica, muito rica, filha única de um homem poderoso, dono de muitas, mas muitas terras e de um império incalculável. Meu avô era um homem rígido, mas com um bom coração.
amava a esposa, a filha e a mim, sua única neta. Minha avó era minha mãe, um pouco mais velha, linda, deslumbrante e, assim como minha mãe, um espírito livre. Fui criada praticamente pelo meu avô e um grupo de 6 babás, já que tanto minha mãe quanto minha avó viviam viajando. Eu estudava nos melhores colégios, tinha meu próprio motorista. Com 9 anos, tinha tudo o que alguém pode sonhar. Mas me faltava algo. Me faltava uma família. E mesmo muito pequena, cercada por todo luxo, eu sentia que me faltava algo especial. Quando tinha festas na escola, Dia dos Pais, da família, eu não tinha isso. E quando questionava minha mãe, ela dizia: "Filha, você não tem pai, mas tem dinheiro e tem a mim. A mamãe te ama. E quando eu voltar de Paris, ficaremos 1 mês juntas, te prometo." E de novo, Paris era trocado por Londres, Barcelona, Roma, Califórnia, Mônaco. Assim fui crescendo e sendo feliz à minha maneira. Desculpe se estou contando tudo isso. Não tenho a intenção de transformar o relato em um desabafo. Não é a minha intenção. Estou entrando em todos esses detalhes, pois é importante. Faz parte do contexto do relato. Agora então, finalmente chegamos no ano de 1989. Eu com 9 anos, carente e sozinha. Foi em uma manhã de primavera que, ao chegar da escola, fico surpresa ao ver minha mãe. Corri para abraçá-la, feliz. Ela me dá um beijo e, com aquele jeito de rainha, diz: "Filha querida, a mamãe tem uma surpresa para você." E então vejo aquele Deus se aproximando com um enorme urso de pelúcia nas mãos. Aquele Deus lindo se chamava Carlo e era o namorado da minha mãe. Ele era simpático, alegre, elegante. Me cativou, pois de todos os namorados da minha mãe que conheci, ele foi o único que realmente se importou comigo. Minha mãe sempre vinha com os namorados em casa, ficava 1 ou no máximo 2 semanas e depois ia viajar. Mas com Carlos foi diferente. Eles ficaram em casa e, por alguma razão, minha mãe parecia mais calma e menos consumista com ele. Já na primeira semana, estava um clima muito bom. Eu me sentia como se vivesse realmente com um pai e uma mãe. Mas apesar de feliz, não me permitia me empolgar demais, pois achava que eles ficariam por um tempo comigo e depois iam embora. Mas, para minha surpresa, eles não foram. Para minha alegria, compraram uma casa próxima à do meu avô e, finalmente, eu estava morando com um pai e uma mãe. Carlo me levava para a escola, ia nas reuniões dos pais, me levava nas festinhas das minhas amigas, íamos aos parques, praias, zoológicos. Eu estava muito feliz e, com o passar do tempo, comecei a chamá-lo de pai. Minha vida mudou depois que Carlo entrou nas nossas vidas. Minha mãe era outra mulher. Finalmente eu tinha uma família
e minha vida estava completa. Mas como nada dura para sempre, especialmente a felicidade, depois de 1 ano que minha mãe e Carlo estavam casados, partimos em uma viagem para a Itália. E a partir daí, nossas vidas nunca mais foi a mesma. Chegamos na Itália, na cidade de Roma. Fiquei surpresa, pois a família de Carlo morava em um belo castelo. Eu sabia o que era o luxo, mas o que eu vi ali ultrapassava tudo o que eu conhecia. Carlo era muito, mas muito rico. Lembro que na época, eu, mesmo criança, acostumada a todo tipo de luxo, fiquei totalmente deslumbrada com tudo. A mãe de Carlo era uma mulher linda, muito jovem para ser a mãe de um homem tão adulto. Ela e minha mãe se deram muito bem desde o começo. Elas passavam muito tempo juntas. Eu e Carlo éramos meio que deixados de lado. A mãe de Carlo era a típica matriarca italiana. Todos tinham que obedecer a ela, e nada naquele castelo era feito sem a sua permissão. Antonella, esse era o seu nome. Ela era boa comigo, mas dava para perceber que ela não tinha muita paciência com crianças. Comecei a me sentir muito só e decidi que queria voltar. Comecei a insistir com minha mãe e Carlo para voltar, mas minha mãe parecia estar hipnotizada por aquele lugar e por Antonella. Minha mãe voltou a ser aquela mãe distante e consumista de antes. Saía toda noite com Antonella, voltava só no dia seguinte, embriagada. Carlo não falava nada. Ele tinha medo da mãe. Uma noite, quando elas estavam para sair, ele pediu com aquela educação que ele tinha para ela não sair aquela noite, pois eu estava com febre. A mãe dele mandou que ele calasse a boca, e como ele insistiu, ela deu um tapa na cara dele. Ele simplesmente baixou a cabeça e se calou. Eu estava na mesa jantando e me sentindo muito mal. Mesmo sendo criança, fiquei horrorizada. Carlo ficou cuidando de mim, enquanto minha mãe e sua mãe estavam na rua, se divertindo. Sempre achei a mãe de Carlo muito estranha. Tinha um quarto ao lado do dela que vivia fechado. Ninguém podia entrar lá, a não ser ela e agora minha mãe. Elas passavam muito tempo juntas lá dentro, e um dia eu já estava lá quase 1 ano, e mais uma vez elas tinham saído. E nesse dia, Carlo estava em uma viagem de negócio. Eu estava sozinha naquele castelo, somente com os criados. Estava no meu quarto quando comecei a ouvir o que primeiro achei ser uma música. Depois pareceu ser um murmúrio. Saí do quarto devagar e fui seguindo aquelas vozes estranhas. Parei em frente ao quarto fechado. Era de lá que vinham as vozes. Fiquei parada em frente à porta, decidindo se entrava ou não. Mesmo sendo criança, tinha noção que aquele quarto não era boa coisa. Mas as vozes ficaram mais altas. Era como se me chamassem.
Então, entrei. Nem sei como descrever o que vi naquele quarto, mas vou tentar. Ele era todo vermelho e preto. Tapetes, cortinas, sofá e almofadas, tudo vermelho. Parede e teto preto. Percebi que na verdade não era um quarto, e sim uma saleta. No canto tinha uma enorme estátua com a representação do diabo. Essa estátua tinha mais de 3 metros. Era horrível, mas ao mesmo tempo me senti atraída de uma maneira estranha. Me aproximei dela e fiquei olhando para cima, para o seu rosto. Ela me olhava também, e não era impressão. Seus olhos pareciam humanos. As paredes eram repletas de quadros com figuras estranhas, e havia outras estátuas menores, todas representando demônios. Tinha velas, algumas enormes, do tamanho de uma pessoa, a maioria vermelha e preta. No centro havia um enorme pentagrama e um caldeirão de bronze tão grande que caberia uma pessoa dentro. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma estátua que estava no canto, no lado mais escuro. Ela era enorme, tão grande quanto aquela outra. Mas o que me chamou a atenção era que ela era toda coberta de palha, da cabeça aos pés. Me aproximei devagar e parei em frente àquela estátua. Não sei como vou dizer isso, e sei que muitos não vão acreditar, mas ela falou comigo. Disse que estava me esperando, que seria meu amigo e que faria tudo o que eu quisesse. Por incrível que possa parecer, não senti medo. Pelo contrário, estava fascinada ouvindo aquelas palavras. Ela não falava com a boca. Na verdade, não conseguia sequer ver seu rosto, pois estava todo coberto com palhas, mas ainda assim conseguia ouvir sua voz na minha cabeça. Ficamos conversando durante muito tempo. Não vou dizer tudo o que ela me disse. O que posso dizer é que a partir daquele momento nos tornamos amigos e inseparáveis. Não sei como explicar, mas eu ouvia seus passos pesados vindo pelo corredor e entrando no meu quarto. Não era imaginação de criança, nem sonho. A estátua realmente vinha caminhando e entrava no meu quarto. Não sei se estava sobre algum tipo de hipnose ou coisa desse tipo. O que posso dizer é que ela vinha, ficava em pé na frente da minha cama e perguntava: "Você está pronta para aprender, criança?" Nossa conversa sempre começava assim. Ele me ensinava muitas coisas sobre magia. Eu não entendi antes porque era criança, mas à medida que fui crescendo, fui percebendo que ele estava me preparando para alguma coisa. E se eu soubesse o que a vida estava me preservando, nunca teria entrado naquela sala. Agora estamos no ano de 1994. Eu estou com 15 anos e minha mãe com 28. Me tornei uma adolescente sombria, sozinha, assustada, mas não era medrosa.
Não, pelo contrário, era bem corajosa, a não ser quando estava perto da minha mãe ou da Antonella. Aí sim, me sentia vulnerável. Mas nesses momentos, meu amigo sempre estava comigo. Fazia tudo o que eu mandava. Com o tempo, descobri que ele é uma entidade, mas prefiro não dizer o nome. Minha vida era estranha. Eu tinha 15 anos, morava em um castelo, estudava em casa, não tinha amigos a não ser ele. Morava com uma mãe vulnerável e cada dia mais distante, com uma mulher que era sogra da minha mãe, mas se comportava como se fossem melhores amigas. Faziam tudo juntas, ficavam horas, às vezes dias, trancadas naquela saleta, naquele salão vermelho e preto. Carlo, cada dia mais infeliz. Ainda assim, sempre foi muito gentil e atencioso. Desde que nos mudamos para Roma, Carlo não era mais o mesmo. Uma vez, ouvi sem querer uma conversa dele com a mãe e ele dizia: "Você está insaciável, você nunca está satisfeita. Eu trouxe ela para você, não trouxe? O que mais você quer? Não aguento mais, me deixe ir, me liberte." Não entendi na hora, somente depois de muito tempo. Até aquele momento, com apenas 15 anos, eu já sabia mais de magia do que qualquer bruxa experiente. A entidade, há muito tempo, tinha me revelado que Antonella era uma bruxa poderosa. Ela descendia de uma família de bruxas poderosas italianas, mas caiu meio em desgraça quando não teve filha, e sim um único filho. E pior, seu filho era estéril e não teria filhos nunca. Fiquei sabendo de muitos segredos sobre aquela família. Segredos espantosos, tão antigos quanto aquele castelo. Um dia, eu estava na sala de estudo. Carlo estava em uma viagem. Antonella e minha mãe estavam trancadas no salão. Já tinham 2 dias. De repente, Antonella entrou. Ela estava vermelha de ódio, vestida toda de preto. Estava com tanto ódio que seu rosto estava deformado. Ela veio bufando na minha direção e me puxou pelo cabelo, jogando minha cabeça para trás. "O que você pensa que está fazendo, sua coisinha nojenta?" Não entendi o que ela estava querendo dizer, então não respondi. Isso a deixou com mais raiva. Então ela tornou a perguntar gritando e dando tapas no meu rosto. "Você não é minha sucessora, sua cretina. Você não, sua coisa insignificante." Eu a empurrei com raiva e falei: "Insignificante é você. Não é você que decide. Eu decido e já fiz minha escolha." Eu estava falando, mas não era eu. Eu não queria falar aquilo, mas ele, a entidade, estava lá, mas só eu via. Antonella levantou possessa de raiva. Como se atreve, coisa insignificante? Ela veio para cima de mim. Então olhei para ele e disse: "Pare ela." Ele me olhou. "Seu pedido é uma ordem." Antonella começou a se contorcer, como se alguém tivesse espremendo ela. Ela tentava lutar, mas ficava cada vez mais torta.
até que ela não conseguia mais se controlar e disse: "Para, por favor, para." Eu comecei a falar em uma língua que não conhecia. Falava coisas que não entendia. Sabia que não era eu. Não sei explicar. Eu estava ali e, ao mesmo tempo, era como se eu estivesse em outro lugar assistindo tudo. Antonella continuava sendo espremida e arregalou os olhos quando me ouviu falar naquela língua. Então ela se ajoelhou e disse: "Meu mestre, me perdoa." E caiu desmaiada. Também caí, desacordada. Acordei na minha cama e minha vida nunca mais foi a mesma. Antonella passou a me venerar. Minha mãe entrou naquele quarto, naquela saleta, e nunca mais a vi. Não, ela não viajou, não foi embora e nem saiu de casa. Ela simplesmente entrou naquela sala vermelha e preta e sumiu. Foi dada como uma fugitiva desaparecida. Estranhamente, nunca me importei em procurar. Estranhamente, meus avós também não, e nem vieram me buscar de volta para o Brasil. Carlo foi meu pai até que se foi no dia 12 de novembro de 2023. Antonella, um ano antes, no dia 14 de julho de 2022. No momento em que Antonella descobriu minha amizade com aquela entidade, me deixou em paz. Nunca mais entrou naquela sala, pois agora só eu podia entrar lá. Hoje vivo no Brasil e na Itália, um pouco aqui e um pouco lá. Sou uma mulher muito rica, não tenho filhos, melhor assim. Sei tudo de magia e de poder. Sou uma mulher só, mas não totalmente. Tenho um amigo fiel que executa todas as ordens que eu mandar. Minha história ficou bem longa. Eu sou assim, intensa. Quando começo uma coisa, não consigo parar, até ver que realmente é o final. Não espero que acreditem em mim. Melhor até acharem que essa história é somente uma invenção. Afinal, nem todos acreditam em bruxas.